Boa noite, povo de Deus, boa noite, Igreja Batista Prudentina. O desejo do meu coração é que o Senhor Jesus fale de uma forma muito especial no mais profundo da sua alma. Hoje, nesse culto, nós teremos a oportunidade de interceder uns pelos outros. E eu já queria deixar o desafio para que você fizesse aqui o seu pedido de oração, compartilhasse conosco as bênçãos que Deus tem feito na sua vida. E nós, não somente durante este culto, mas durante a semana, nós teremos o privilégio de orarmos para que Deus haja de uma forma muito especial. Olha, ainda dá tempo de você compartilhar o link deste culto para que possa abençoar pessoas, que Deus possa usar a sua vida. Se você está aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal. Você vai receber o link dessas mensagens que eu tenho plena certeza e convicção que vão abençoar a sua vida. Queria que você fechasse teus olhos onde você está e nós pudéssemos orar ao Senhor nesse momento. Deus amado, obrigado porque o Senhor separou esse tempo para que nós pudéssemos estar aqui, Deus, juntos como teu povo, orando, ó Deus, ao Senhor e clamando para que o teu Espírito Santo tenha liberdade, Deus, para agir na nossa vida e no nosso coração. Deus, receba os nossos louvores do fundo do nosso coração, Deus, e que o Senhor, ó Deus, possa se alegrar durante esta noite com este culto da tua igreja, Pai. É em nome de Jesus que eu agradeço pela oportunidade de estar com os meus irmãos nesta noite. Amém, Senhor. Quando Cristo só completa lá no céu, manda tocar, todo dia.
Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe-me a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Vamos orar então pelos pedidos feitos? Se você ainda não fez o seu pedido de oração, ainda dá tempo, escreva aí. Durante o culto, você pode escrever o teu pedido de oração. O povo de Deus vai estar orando, intercedendo, clamando por uma ação especial do Senhor, pelo um consolo, pelo direcionamento que Deus pode dar na sua vida. E esse é o tempo que vamos orar. Você está junto da tua família aí? Se você tiver, se você conseguir, segura na mão deles aí para que a gente possa orar junto. Se você está sozinho, segure a sua mão assim, ó, e nós como povo de Deus todos estaremos juntos em oração.
Pai amado, o Senhor conhece, Deus, o pedido que os seus filhos têm apresentado diante do Senhor. Eu oro, Deus, para que o Senhor atenda, Deus, o clamor do nosso coração. Eu oro, Deus, para que o Senhor tenha plena liberdade, Deus, de falar, ó Deus, e agir do jeito que o Senhor quer, para que a nossa vida seja abençoada, Pai. Eu oro por aqueles que estão clamando por restauração e por cura, Deus. Que o Senhor possa agir de uma forma especial. Tem irmãos com corações gratos aqui, Deus, porque o Senhor tem cuidado deles. E nós, Deus, nos alegramos, ó Deus, por aquilo que o Senhor tem feito, ó Deus, e clamamos para que o Senhor continue a cuidar de cada um deles. Pai, oramos, ó Deus, por cada um dos irmãos que aqui estão nessa transmissão. Que o Espírito Santo do Senhor, ó Deus, possa falar ao coração deles e alegrar o coração desses irmãos, Deus. Agradecemos também a todos aqueles irmãos que já entregaram seus dízimos e suas ofertas, Deus, que o Senhor possa abençoá-los, ó Deus, e que o socorro do Senhor estejam com aqueles, ó Deus, que estão necessitados, ó Deus, de alguma ajuda, Deus, seja na parte, ó Deus, financeira ou na ajuda, Deus, de como administrar, Deus, aquilo que o Senhor tem confiado a eles, Deus. É como igreja, Deus, que nós unimos em oração neste momento e oramos em nome de Jesus. Amém. Que
Páscoa acabou, nós estamos já vivendo aquilo que seria o posterior à Páscoa. A nossa sociedade, que é muito materialista, né? Em dias normais fora da pandemia, já estavam todos já mirando o Dia das Mães para que pudesse fazer toda aquela campanha que fazem, tentando incentivar os filhos a dar presente e tudo mais. Mas a pandemia chegou a mexer até com isso, né? Então nós estamos hoje vivendo o nosso comércio dificuldades muito grandes, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós olhamos para a Páscoa, o Senhor Jesus ele deixou um legado da Páscoa para a nossa vida. Um legado para mim e um legado para você. Você já fez algumas perguntas aí, talvez, dentro do teu coração? Por que Cristo morreu e ressuscitou e logo depois que ele fez isso, ele não foi para o céu? Ele ficou um tempo ainda ali com os seus discípulos, cerca de 40 dias, diz a palavra de Deus. E de repente nós começamos a enxergar a Páscoa como um triunfo do Senhor Jesus sobre a morte, pois aquele domingo da derrota tornou-se no domingo da vitória. Esse é o verdadeiro significado daquilo que é a Páscoa. E hoje nós já estamos há uma semana que nós comemoramos a Páscoa no domingo passado e nós vamos estar aprendendo um pouquinho a respeito desse legado que o Senhor Jesus deixou para mim e deixou para você. Atos, no capítulo 1, a palavra de Deus vai dizer: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por meio de um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E tendo dito isto, foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Durante um período de 40 dias após a ressurreição, Jesus teve vários encontros com os discípulos, com pessoas que faziam parte ali da vida dele. Jesus apareceu cerca de 11 vezes para os seus discípulos, 5 vezes no domingo da ressurreição, no domingo de Páscoa, 6 outras vezes durante os restantes dos 39 dias, e apareceu também, segundo a própria palavra, a mais de 500 pessoas. O objetivo do Senhor Jesus, ao aparecer e permanecer com os seus discípulos, era que ele tinha que prepará-los para aquilo que estava por vir. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz: Irmãos, eu quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estamos firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. E apareceu-lhes a Pedro e depois aos 12, e depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria das quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim.
como a um que nasceu fora do tempo. Esse texto que o apóstolo Paulo fala com os irmãos que viviam na cidade de Corinto, ele está explicando um pouquinho a respeito daquele período em que Jesus visitou aqueles a qual ele havia escolhido para dar continuidade à obra que ele tinha feito, né? E esse é um dos objetivos que Deus tinha ao manter Jesus aqui durante aqueles 40 dias aparecendo para essa multidão, para essas pessoas que esse texto ele diz. E nesses dias em que Cristo estava presente ali ainda, depois da ressurreição, ele tinha um objetivo muito claro de ajudar os seus discípulos a crer que eles foram escolhidos e eles seriam capazes de testemunhar aquilo que eles haviam experimentado. Jesus queria desafiá-los a dar continuidade à obra que ele mesmo havia começado. Esse era o propósito do Senhor Jesus. Esse era o motivo pela qual ele ainda estava presente, fazendo parte da vida daqueles que eram os seus discípulos, daqueles que ele tinha mais intimidade e caminhava juntos. E um dos objetivos que ele tinha era ajudar os seus discípulos a crer na ressurreição e na vida eterna. Deus havia se manifestado de uma forma sobrenatural no meio deles, onde o próprio Senhor Jesus desafiou a morte e através disso ele pôde nos dar vida eterna. Deus agiu assim com os seus discípulos, ajudando eles a terem uma experiência de fé para que eles pudessem crer que quando necessário, Deus move o sobrenatural em nosso favor. Crer na ressurreição traz esse sentimento dentro das nossas vidas da presença de Deus, da certeza de que o Senhor é aquele que age de uma forma especial na nossa vida e deseja transformar tudo dentro de nós e através das nossas atitudes para glorificar o nome de Deus. Hoje, por nós conhecermos o final dessa história, às vezes nós lemos e parece que nós estamos lendo uma história de ressurreição que acontece todos os dias na nossa vida. Mas a verdade é que não era bem assim. A palavra de Deus vai dizer que quando Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, elas chegam até o túmulo, vê que a pedra foi removida e o corpo de Jesus não estavam lá, elas ficaram completamente apavoradas. Lá em Marcos, no capítulo 16, no versículo 5, a palavra de Deus vai dizer: entretanto, no sepulcro viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém, pois estavam amedrontadas. Afinal de contas, isso não era algo que acontecia todos os dias, não é mesmo? Quando foi a última vez que você ouviu história ou ouviu falar nos nossos dias de uma pessoa que foi ressuscitada dos mortos? Isso não é muito comum na nossa vida, nos dias em que vivemos, e também não era muito comum naquela época, não era diferente. Por isso que Jesus permaneceu aquele tempo com eles, pois ele precisava ajudá-los a crer na ressurreição, a crer que ele realmente tinha ressuscitado para cumprir aquilo que a palavra de Deus tinha prometido, e ele tinha que trazer essa convicção no coração daqueles seguidores para que eles acreditassem. Eles não podiam ter dúvidas dentro dos seus corações. Sabe por quê? Porque Deus desejava usar a vida deles de uma forma muito grande na decorrência, depois da Páscoa. E eles eram aqueles que foram escolhidos lá naquele tempo, naquela geração, para continuar o legado da Páscoa, continuar aquilo que Cristo tinha feito através da sua vida e que agora precisava ser anunciado. Não podia existir dúvida dentro dos corações daqueles irmãos, dessa convicção da ressurreição. Eles precisavam acreditar. O Senhor Jesus queria usá-los de uma forma muito especial e isso fez com que ele ensinasse
aos seus discípulos e trouxesse a marca dessa convicção. Deus tinha planos para a continuidade da obra de salvação e por isso o Senhor Jesus investiu na vida daqueles seguidores, daqueles discípulos. Às vezes, quando a dúvida vem dentro do nosso coração, em diversas circunstâncias, a nossa fé pode ser abalada se nós não tivermos a convicção de que o nosso Deus, Ele é aquele que pode fazer o sobrenatural em nosso favor. É assim que Deus age dentro da nossa vida. É assim que Deus pode agir na sua vida. Por isso, num culto como esse de hoje, Deus deseja trazer essa marca e essa certeza de que o Senhor é aquele que ressuscitou e pode agir de forma sobrenatural na nossa vida, se isso for necessário. O meu coração e o seu coração como discípulo de Jesus, nós não podemos ter dúvidas. Por isso que o Senhor Jesus permaneceu depois da Páscoa para falar com os seus discípulos e ter esse encontro. Ele queria trazer essa convicção e levar os seus discípulos a crer naquilo que eles presenciaram, pois eles seriam os porta-vozes que seriam e estariam mantendo o legado daquilo que Cristo fez, a obra de salvação. Agora Jesus permanece com eles para que eles pudessem crer, mas também Ele permanece para que eles fossem desafiados a fazer discípulos, investir tempo e paixão no Evangelho vivo que podia transformar a vida de uma pessoa. E de repente eles começam a perceber que eles foram salvos com um propósito. Eles foram salvos com uma missão. Da mesma forma nós, o Senhor Jesus, que nos alcançou com o seu amor, com a sua graça e derramou o seu perdão sobre a nossa vida, nós fomos salvos com um propósito. Eu e você fomos salvos com uma missão, com um projeto que Deus tem para a nossa vida. E lá em Mateus, no capítulo 28, a grande comissão, a partir do versículo 18, a palavra de Deus diz: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O Senhor Jesus está indo embora e deixa uma missão a cada um de nós, a grande comissão. Sabe por que Ele deixou isso? Porque Ele acredita que eu e você, na nossa geração, mesmo pecadores que somos, nós fomos escolhidos por Deus a anunciar o poder do Senhor que pode transformar vidas. E isso vai acontecer através da minha vida e da sua vida, da minha conduta e da sua conduta, das nossas escolhas, para que nós possamos levar a esperança ao coração dessas pessoas que podem mudar a vida eterna, a eternidade dessas pessoas. Pode trazer essa convicção de vida eterna. Você que me acompanha nessa noite já teve um encontro com Cristo. Nós fomos escolhidos por Deus para dar continuidade à obra de redenção que nós comemoramos no último domingo com a Páscoa, com a ressurreição do Senhor Jesus. Você, como discípulo escolhido, você tem cumprido a grande comissão na sua vida? Como você tem cumprido a grande comissão dentro da sua vida? Você é uma pessoa que tem amado pessoas e tem gerado discípulos através da sua vida, do seu testemunho. Você tem tido a oportunidade de multiplicar aquilo que Deus trouxe para a sua vida, para que mais pessoas conheçam o amor do Senhor Jesus? Como é que você tem feito isso? O Senhor Jesus, Ele entregou a própria vida por essa obra. E Ele confiou a mim e a você a oportunidade, o privilégio de nós sermos usados com o poder do Espírito Santo de Deus para anunciar isso que Cristo fez na nossa vida. Deus deseja trazer essa mesma alegria e coragem, essa ousadia que os seus seguidores naquela época tiveram e deram continuidade àquilo que Cristo havia feito. E Ele deseja fazer a mesma coisa na minha vida e na sua vida, para que o nosso coração, ele aceite esse desafio de, como discípulos do Senhor Jesus, sermos usados, para que através das nossas vidas e atitudes nós possamos marcar o coração, a vida de pessoas que estão ao nosso redor. Sabe como que a gente faz isso? Quando nós começamos a clamar a Deus, clamar ao Senhor, para que Ele coloque paixão dentro do nosso coração,
para que Ele possa sondar a minha vida e a sua vida e sondar as motivações daquilo que tem dirigido a nossa vida e a nossa história, naquilo que verdadeiramente a gente tem investido tempo. Você que conhece Jesus, você mesmo, você foi escolhido por Deus para dar continuidade à obra que Ele começou, quer você queira, quer não. E o desafio que fica a cada um de nós é qual será a nossa resposta. Como que nós viveremos os dias e os anos que ainda nos restam, dando glória a Deus e atento àquilo que o Senhor tem nos convocado e nos chamado? Ou nós vamos continuar vivendo a vida do jeito que a gente quer, sem a presença ativa de um Deus que usa a nossa vida para alcançar pessoas? O desafio que nós temos é viver de um jeito que o nosso coração vai se encher da alegria, da presença do Senhor Jesus e os nossos dias começam a ser usados para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado através da nossa vida. É essa a palavra que Deus tem para nós. É esse o legado que o Senhor Jesus deixou para nós com a Páscoa. Jesus ele permaneceu no meio dos seus discípulos naqueles dias para ajudá-los a crer na ressurreição, para desafiá-los a fazer discípulos em nome de Jesus, para garantir que o poder de testemunhar que receberiam seria dos altos céus. É isso que Deus faz. Deus ele não só nos dá a obra, mas Ele diz que estaria conosco todos os dias. É isso que o final da grande comissão ela traz. No último versículo ali ele está dizendo, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O motivo de Jesus, ao ser levado ao céu, deixar a grande comissão a mim e a você, era com o objetivo de que nós pudéssemos dar continuidade para aquilo que Ele fez. Para aquilo que Ele fez por amor às pessoas, por amor a mim e a você, mas para que mais pessoas conheçam o seu amor, anunciar a morte de Deus através das nossas vidas. Como Cristo venceu a morte, Ele deseja que muitos creiam e também vivam eternamente. E aí eu e você, nós somos pessoas estratégicas nas mãos de Deus, para que o Senhor tome conta da nossa vida e do nosso coração. Você tem vivido como um discípulo do Senhor Jesus? Você tem multiplicado o verdadeiro significado da Páscoa que comemoramos na última semana? Como você tem dado continuidade a esse comissionamento que Deus trouxe a mim e trouxe a você? Deus ele está com você e deseja que você perceba a presença do Senhor que vai lhe capacitar todos os dias a anunciar a mensagem que pode transformar vidas. E de repente nós estamos dando oportunidade para que o Espírito Santo de Deus alcance os corações de pessoas que vivem perto de nós. Eu gosto muito da ilustração que diz que tem pessoas na minha vida que somente eu posso ser usado por Deus para alcançá-las. Tem pessoas na sua vida que somente você terá acesso a essas pessoas para testemunhar aquilo que Cristo tem feito na sua vida. E nós, como discípulos do Senhor Jesus, precisamos entender isso e intencionalmente buscar na presença de Deus oportunidades para que a gente possa agir e testemunhar e anunciar Cristo que pode mudar gerações. Mas para isso nós precisamos de investir tempo na vida dessas pessoas, orando, separando para que a gente tenha oportunidade de se encontrar com essas pessoas. De repente estudar a palavra de Deus, que vai ajudá-las a compreender melhor aquilo que Cristo fez e o desafio que Deus tem para o futuro da vida delas. Você já teve a experiência de perder um amigo ou algum familiar e ter aquela sensação de que você falhou, que poderia ter feito algo mais? Talvez de ter falado do amor de Jesus, da esperança que Jesus traz. E talvez você poderia ter dado a oportunidade para aquela pessoa de entregar a vida ao Senhor e você acabou não fazendo. Eu já tive essa experiência e durante muito tempo eu sofri ao me lembrar daquela pessoa. Eu me senti envergonhado, eu estava mais preocupado com aquilo que ela ia achar do que com a verdade que Deus desejava que eu anunciasse e ensinasse com a minha vida. E durante muito tempo eu dei espaço à acusação do inimigo das nossas almas para lançar mentiras na nossa mente, na minha mente.
Foi isso que eu acabei fazendo. E ali eu aprendi uma grande lição que me levou a fazer uma escolha que eu trago isso para a minha vida para o restante dos meus dias, de me colocar nas mãos de Deus e me deixar usar por Ele, pelo Senhor, em toda e qualquer situação, para que o amor de Deus, o amor de Jesus seja conhecido. A pessoa pode até rejeitar, mas eu tenho a plena convicção de que eu fui escolhido por Deus para dar continuidade à missão do Senhor Jesus, o desafio da grande comissão, e eu preciso dar a oportunidade dessa pessoa escolher. O desejo do meu coração é que você viva com essa certeza e você escolha viver os seus dias dando oportunidade para as pessoas. A grande comissão, ela não é passiva, ela é ativa. Eu não espero o peixe pular no barco, eu vou pescar. Eu não simplesmente espero as pessoas pedir socorro, eu vou socorrê-las em nome de Jesus, porque eu entendi assim. Eu não vivo mais fingindo que a grande comissão ela é uma opção para a minha vida, mas eu decido colocar o fazer discípulo na minha vida, no meu jeito de viver, para que Cristo habite em mim e tenha a liberdade de usar o meu coração, de usar todas as circunstâncias da minha vida para que o nome dele seja glorificado. Portanto, vão e façam discípulos. O verbo está no imperativo, ir, ou seja, enquanto vamos, nós fazemos discípulos. Se você está trabalhando, enquanto você trabalha, você tem a oportunidade de fazer discípulo. Se você saiu para o almoço, para o jantar, enquanto você come, você tem a oportunidade de fazer discípulos. Não importa onde estejamos, nós vamos testemunhar em toda e qualquer situação aquilo que Cristo fez e aquilo que Cristo tem feito. A maior prova de amor que você pode deixar para uma pessoa importante na sua vida, seja um amigo ou um familiar, é dar a oportunidade dessa pessoa experimentar o amor de Deus, orando, investindo tempo em oração, ligando para essa pessoa, mandando uma mensagem, um link das transmissões dos cultos, para que de alguma forma o Espírito Santo de Deus possa falar ao coração dessa pessoa. O verdadeiro sentido da Páscoa precisa nascer nos corações das pessoas. Eu e você somos escolhidos por Deus para essa missão. Esse é o desafio que nós temos quando nós olhamos para o legado que o Senhor Jesus deixou através da Páscoa, o legado que Ele deixou a cada um de nós. E eu tenho algumas perguntas para você. Quais são os toques do Espírito Santo de Deus dentro do seu coração num culto como esse? Da mesma forma como Jesus permaneceu alguns dias com seus discípulos para trazer lições aos corações deles, o Espírito Santo de Deus traz lições para os nossos corações nos dias de hoje. Talvez Deus está querendo ajudar você a crer que o Senhor pode fazer infinitamente mais, de que Ele sim é poderoso e deseja guiar a sua vida, de que Ele deseja desafiar o teu coração e você saia desafiado deste culto a fazer discípulos com a convicção de que Ele dará o poder para que você possa testemunhar em toda e qualquer situação. Você aceita o desafio de crer que Deus o escolheu para dar continuidade ao legado do Senhor Jesus, ao legado da Páscoa, fazer discípulos em toda e qualquer oportunidade que o Senhor vai nos dar. Mas isso precisa mudar a nossa agenda, o nosso jeito de ser. E aí vem o segundo desafio. Você aceita o desafio de colocar a vida discipular no seu jeito de viver? Sabe o que isso significa? Você andar todos os dias com um radar ligado, atento às oportunidades que Deus vai dar a você de testemunhar do amor do Senhor. E você vai ser um discípulo do Senhor ativo no reino de Deus para ganhar almas para Cristo. E Deus começa a usá-lo de uma forma muito especial. E o discipulado começa a fazer parte da sua vida, não simplesmente como um estudo, mas como um estilo de vida, que aquilo vai fazer parte daquilo que você escolheu. Você vai estar entendendo que Deus tem te chamado para uma obra especial que só o Senhor tem para a sua vida. E você começa a viver do jeito de Deus a sua história. Agora, talvez você que acompanha aqui este culto e
e ainda não teve um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus, o desafio para você é entregar a sua vida a Jesus e viver com a certeza de vida eterna. Sabe o que isso faz dentro da nossa vida quando nós fazemos essa escolha? Nós abrimos o nosso coração para que o Espírito Santo de Deus tome conta da nossa vida. E de repente a Páscoa vai fazer sentido pela primeira vez na nossa vida, na sua vida, e você começa a experimentar o amor de Jesus na prática, não simplesmente o amor que você ouviu falar, mas o perdão dos pecados começa a lavar o seu coração, a sua alma, e você começa a permitir que Jesus tome conta da sua vida. Que vai ter situações que às vezes você vai estar pisando, mesmo sem saber onde, em qual direção, mas o Senhor vai estar conduzindo todos os passos da sua história. E sabe o que começa a acontecer na nossa vida? A alegria do nosso coração começa a ser restaurada. O nosso coração começa a ser cheio da alegria de Deus, da convicção de que esse Deus está conosco e nós ganhamos um novo motivo de viver os nossos dias. Você aceita o desafio de entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Queria orar com você. Queria que você acompanhasse essa oração. Repita assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida e o meu coração diante do Senhor. Eu reconheço que sou pecador e eu preciso que Cristo Jesus tome conta da minha vida para que a alegria do meu coração seja restaurada, para que eu possa sentir um propósito para aquilo que eu estou vivendo. Por isso eu peço perdão pelos meus pecados e eu permito que o Senhor tome conta da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Você que fez essa oração, você está dando a oportunidade para que Deus haja através da sua história. Se você fez essa oração, eu queria desafiar você a colocar aqui no chat, ou talvez você vai mandar uma mensagem para a pessoa que compartilhou esse link com você e você vai dizer: olha, eu entreguei a minha vida para o Senhor e eu preciso de ajuda. E você vai começar a viver a sua vida cheio da presença de Deus, onde Ele estará com você em toda e qualquer situação. Desejo do meu coração é que você sinta a alegria do Senhor e você perceba que Deus o escolheu para esse momento que nós estamos vivendo. Você que é discípulo de Jesus, haja, viva intensamente, de uma forma ativa, aproveitando todas as oportunidades que o Senhor tem dado a você. E a alegria do Senhor vai envolver a sua vida, vai envolver o seu coração. E você vai viver muito mais do que uma vida religiosa. Você vai viver como discípulo do Senhor Jesus, sabendo que Deus tem planos e propósitos e por isso Ele tem preparado você. Que Deus abençoe a sua vida e Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus. Tão precioso és, amoroso, és fiel e bom, Pai de amor, esperança, és o Cristo, e nós cremos só em Ti. Tão precioso és, amoroso, és fiel e bom, Pai de amor, esperança, és o Cristo, e nós cremos só em Ti. Tua glória, ó Senhor, a igreja faz crescer, és a chama pra aquecer o mais frio coração, o amor que faz brotar do perdido a salvação. Queremos ir somente em Ti. Unigênito, enviado, deste a vida
Cristo nos vier buscar, sobre as nuvens se virá, face a face o veremos, subiremos para o lar, viveremos pra louvar. Você foi abençoado nessa noite? Você aceita o desafio de, como discípulo de Jesus, agir de uma forma ousada e testemunhar, fazer com que a sua agenda seja uma agenda de um discípulo que tem a vida discipular como prioridade na sua história, que o seu radar vai estar ligado para aquilo que Deus deseja fazer, que você possa sim crer que Deus vai capacitar você a alcançar as pessoas que chegarão perto de você e você vai começar a viver na dimensão especial do Senhor e do agir do Senhor, crendo que Deus ele vai lhe capacitar. Vamos orar encerrando este culto. Deus amado, obrigado por essa mensagem, Deus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus, que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco, para todos aqueles, Deus, com todos aqueles que estão participando deste culto e com todo o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Que a sua semana seja uma semana especial, cheia da presença de Deus e a alegria do Senhor possa envolver o seu coração. Cristo, o lírio do vale, rosa de Saron. Cristo, o meigo e bom pastor, amigo e bom irmão, o Pai da eternidade, Cristo, o grande general, o Pai de amor eterno, Cristo, o vencedor do mal. Com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Ele é vida, basta crer. É verdade e salvação. Este nome é eficaz, nome igual jamais foi visto. Este nome traz a paz, Cristo. Cristo, a estrela da manhã, luz que me refaz. Cristo, a água e o pão, príncipe da paz. Deus forte, conselheiro,